Abra comigo a sua Bíblia, você que tem acesso a ela. Lucas capítulo de número 4. O Santo Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 4. Faço-me acompanhado do cantor Mateus Rocha. Ele canta, toca, se deixar prega também. É multiuso. Se ninguém der glória, ele vai dar glória a Deus ali. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18 e o 19, para a nossa meditação. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18, está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E você diz amém. Quando você ouvir que o culto está encerrado, acredito que aqui na saída dos irmãos, eu tenho 2 materiais ali que vão abençoar muitíssimo a sua vida. Eu tenho o livro Avivamento no Vale. Nesse livro eu trago uma visão profética de Ezequiel 37. Você vai aprender comigo que existem vales que Deus te coloca, que não é para te provar, mas é para revelar o propósito que você carrega. Você é a voz profética no seu vale. E eu tenho certeza que você, lendo esse livro, você vai aprender alguns segredos para transformar alguns ambientes na sua vida. E eu declaro que vai chegar um tempo de avivamento para você. Também tem o livro O Poder do Alto. Nesse livro eu falo sobre as características do poder do Espírito Santo. É uma imersão em Atos 2 e o seu contexto, aonde eu também compartilho lições poderosíssimas de Deus para a sua vida. Esse livro é para você que carrega um chamado divino, que tem uma vocação, que entende que existe um propósito de Deus na sua existência e você quer exercer com poder, autoridade e excelência aquilo que Deus chamou para fazer. Ambos os materiais estarão à disposição dos irmãos. Acredito que eu estarei ali também e vai ser um prazer receber todos vocês. O texto que ora lemos, é um texto de extrema relevância para melhor entendimento de alguns aspectos da vida e do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No texto de Lucas 4, você encontrará alguns acontecimentos, como, por exemplo, os primeiros passos ministerial de nosso Senhor Jesus. No texto de Lucas 4, você também encontrará o triunfo, a vitória de Jesus sobre o diabo no deserto, mediante a tentação. É no texto de Lucas 4 que você também encontrará o cumprimento da profecia de Isaías, a saber, o profeta que no Antigo Testamento mais anunciou a vida e a vinda do Messias. Jesus, no texto, entra em uma sinagoga em Nazaré, é-lhe dado o rolo do profeta Isaías e ele encontrou o lugar em que estava escrito. Se fosse hoje, Jesus abriria a Bíblia em Isaías 61. E em alto e bom som, Jesus declarou diante da sinagoga: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O texto de Lucas 4 é a revelação magna de Jesus como o ungido de Deus. E quando eu falo de Jesus como o ungido de Deus, eu preciso lhe dizer que Jesus é o ungido de Deus, não somente pela sua nomenclatura,
não somente pelo título que ele carrega ou reconhecido, até porque Christus, do grego Christos, significa o ungido. Jesus não é só ungido por causa da etimologia do nome e a nomenclatura em que ele carrega, mas Jesus é o ungido porque nele está a plenitude dos ministérios. E eu preciso que você redobre a sua atenção, pois nós que somos pentecostais, nós que cremos nas evidências dos dons, nós que cantamos na unção, pregamos na unção, oramos debaixo da unção e sabemos o impacto, a importância do que é a unção. Porém, eu preciso chamar a atenção de muitos, porque existem pessoas que creem na unção, que acreditam na unção, mas se for perguntado o que é a unção, alguns não sabem definir, alguns não sabem dizer o que é a unção. Nesta manhã, eu venho com uma palavra de Deus, e nesta palavra nós iremos entender algumas características da unção na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós entendermos algumas características da unção na pessoa de nosso Senhor Jesus, nós precisamos entender o que é a unção na perspectiva do Antigo Testamento. Quando eu olho para a primeira aliança, quando eu olho para a aliança veterotestamentária, logo você vai perceber que a unção, ela tem duas facetas, ela tem duas vertentes no Antigo Testamento. A primeira característica da unção no Antigo Testamento é que a unção era um ato exclusivo de separação. A unção no Antigo Testamento era um ato de separação que está relacionado diretamente à consagração. Quem Deus unge, Deus separa, e tudo aquilo que ele separou é consagrado. E tudo que Deus consagrou é santificado para a sua obra ou para o propósito que ele tem. Por que não olharmos o texto de 1 Reis, no capítulo 19, os versículos 15 e o 16. A voz de Deus entra na caverna em que Elias estava, e Deus diz a Elias: levanta-te, volta-te pelo teu caminho, e tu ungirás a Azael, rei da Síria. Separa para mim. E tu ungirás a Jeú, rei de Israel. Separa para mim. E tu ungirás a Eliseu, profeta, em teu lugar. Porque quem Deus unge, Deus separa. Quem Deus unge, Deus consagra. E tudo aquilo que foi separado, tudo aquilo que foi consagrado, é santificado para a sua obra. E eu preciso dizer que no Antigo Testamento, santidade nada tem a ver com religiosidade. Santidade é um ato de consagração, é um ato de separação. Por que não observarmos o texto célebre de Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu já lhe conheci, e antes que saísse da madre, eu te separei. Só que tem outra versão que diz: antes que saísse da madre, eu te consagrei. Só que tem outra versão que diz: antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Observe que as três definições estão no mesmo contexto. O mesmo Deus que diz a Jeremias: te separei, é o mesmo Deus que diz a Jeremias: te consagrei. É o mesmo Deus que disse a Jeremias: te santifiquei. E se vale um glória, prepare para receber.
Antes de Jeremias nascer, Deus diz, já está ungido. Antes de Jeremias nascer, Deus diz, já está separado. Eu tenho uma palavra para alguém que trouxe adoração para entregar a Deus esta manhã, e a palavra é esta: tua casa foi ungida por Deus, tua família foi separada por Deus, teus filhos são consagrados para Deus. Há uma unção de Deus sobre a tua casa, há uma unção de Deus sobre a tua família. E se tem alguém que crê nesta palavra, faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia. A segunda característica da unção. No Antigo Testamento, é que a unção é um ato de empoderamento. Eu queria que você interagisse com alguém do teu lado e dissesse para pelo menos duas pessoas, diga, a unção dá poder. Pastor, o senhor está dizendo que a unção é um ato de separação, de consagração, mas também é um ato de empoderamento. Até porque, se você olhar no Antigo Testamento, reis eram ungidos, profetas eram ungidos, sacerdotes eram ungidos. É por isso que em Jesus está a plenitude dos ministérios, porque Jesus é o rei maior do que Davi, Jesus é o sacerdote maior do que Melquisedeque, e Jesus é o profeta maior do que Moisés. Pastor, a unção também dá poder? Sim, porque se você voltar um pouco mais no longo período teocrático evidenciado, ali principalmente no longo período dos juízes, você vai ver Deus levantando homens específicos para causas específicas. Ou seja, eu estou dizendo para alguém nesta manhã que a unção, ela dá poder. A unção, ela dá poder. E eu já vou resumir para alguém que vai sair daqui para viver um tempo de conquistas e vitórias na unção do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que é a unção? A unção, pastor Silas, é uma capacitação do Espírito que dá ao homem poder para fazer aquilo que o homem comum, para fazer aquilo que o homem natural não consegue fazer. Vou de novo. A unção é uma capacitação do Espírito que dá ao homem o poder para fazer aquilo que o homem comum, para fazer aquilo que o homem natural não consegue fazer. É por isso que Sansão foi considerado o homem mais forte da nação de Israel. E não é por causa do seu cabelo. Há quem acredita que o segredo da força de Sansão estava nas suas 7 tranças. Porém, eu preciso dizer para alguém que o cabelo de Sansão nunca foi o segredo da força, mas sempre foi a evidência do pacto. Vou de novo. O cabelo de Sansão nunca foi o segredo da sua força. O cabelo de Sansão é a evidência do pacto do nazireado, porque uma das evidências é que sobre a sua cabeça não passaria navalha. Pastor, então onde está o segredo da força de Sansão? Juízes capítulo 13, versículo 25, o texto diz: e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, a movê-lo, a impeli-lo. E eu não sei se tem alguém para crer. Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer: a unção te capacita, a unção te dá poder, a unção te faz realizar coisas extraordinárias. É por isso que Davi nunca perdeu uma guerra no campo de batalha. Vou de novo. Davi nunca perdeu uma guerra no campo de batalha. Pastor, e por que Davi nunca perdeu uma batalha
batalha, uma guerra no campo de batalha. Porque Davi, em um dos salmos mais célebres da Bíblia, ele não pediu a Deus coroa, ele não pediu a Deus poder, ele não pediu a Deus trono, ele não pediu a Deus riqueza, ele não pediu a Deus mulheres. O que foi que Davi pediu? Salmo 23, verso 5. Davi disse: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu preciso entregar uma informação do céu para alguém. Esta manhã, Deus vai ungir cabeça de crentes que entraram aqui nesta noite. O Espírito do Senhor vai te capacitar. Já me ajude a pregar e interaja com alguém. Diga: a unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Diga para pelo menos 3 pessoas. Diga: a unção faz a diferença. Pastor, a unção faz a diferença. Faz, porque quem tem unção é igual Gideão, vence guerra sem nem ao menos meter a mão na espada. É para quem trouxe glória. Quem tem unção vence guerra sem ao menos meter a mão. Que é isso, pregador? Eu vou entregar. Tudo que o diabo queria é que você se rebaixasse ao nível do teu adversário. Vou de novo. Tudo que o diabo queria é que você descesse o nível do teu adversário. Pastor, como assim? Porque pela lógica, toda pessoa que entra numa guerra tem que guerrear com as armas do inimigo. É mais ou menos assim. Se os midianitas têm espada, aqui eles também tinham que ter. Se os midianitas têm arco e flecha, os 300 de Gideão também tinham que ter. Se os midianitas têm escudo e lança, os 300 de Gideão tinham que ter. Só que na Bíblia eu aprendi que quem tem unção não precisa usar as armas do inimigo. E eu já vou contextualizar. Tudo que o diabo quer é que você se rebaixe. Como assim, pastor? Te caluniaram e o diabo está esperando você caluniar alguém. Puxar o teu tapete e o diabo está esperando você puxar o tapete de alguém. Te traíram e o diabo está esperando você trair alguém. Porque aqui é olho por olho, dente por dente. Alguém está esperando você pagar pela mesma moeda. Se levantaram contra você e o diabo está esperando você se levantar contra alguém. Agiram de covardia contra você e o diabo está esperando você ser covarde contra alguém. Só que quem tem unção não precisa guerrear com as armas do teu adversário. E eu já vou liberar a palavra. Eu suspeito, pastor Liel, que os 300 de Gideão eram pentecostais e eram da ADVEC. Ô pastor, como é que é isso? Os 300 de Gideão eram pentecostais e possivelmente da ADVEC? Sim, porque só crente pentecostal vence guerra fazendo barulho. Só crente pentecostal vence guerra fazendo barulho. Esta manhã, na unção do Espírito, quebra o cântaro, acende a tocha, abre a tua boca, dá o brado da tua vitória. Você vai vencer. Eu estou sentindo graça para pregar. Eu queria convidar os pentecostais a se manifestarem. Eu queria convidar os pentecostais a abrirem a boca. Entra comigo nesse campo de batalha, porque nessa peleja, diz o Senhor, tu não terás que pelejar. Quebra o cântaro, quebra o cântaro, quebra o cântaro, quebra! Pastor, eu só acredito se o Senhor me provar de novo na Bíblia que quem tem unção não usa a arma do inimigo. Eu vou provar. Lá vem Golias contra Davi e disse: eu pedi um homem, me mandaram um cão morto. Eu pedi um homem, me mandaram um pedaço de pau. Aí Davi olhou para o gigante e disse: cala tua boca, tu vem a mim com espada, lança e escudo, arma de inimigo, mas eu vou contra ti. É na unção, é na unção, é na unção, é na unção do nome do Senhor. Deixa eu ver se tem alguém que acredita nisso. Faz o barulho que o diabo não gosta. Já acorda alguém do teu lado essa manhã e diga para ele, diga: a unção dá poder. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu
Agora tem um detalhe. Me ungiu para fazer. Me ungiu para pregar. Me ungiu para curar. Me ungiu para libertar. Me ungiu para restaurar. Porque Deus não dá unção para crente para você ficar esquentando o banco dentro da igreja. Deus te deu unção para você exercer aquilo que Ele te chamou para fazer. Ei, independente da área que você, eu vou entregar, independente da área que você trabalhe, independente da área que você atue, quem tem unção, tudo que Ele coloca a mão para fazer é diferente. Se for para liderar, é diferente. Se for para cantar, canta diferente. Se for para tocar, toca diferente. Se for para servir, serve diferente. Pode colocar até no banheiro. O banheiro fica mais limpo no dia de quem Deus ungiu. Pode fazer cabelo, não vai ter chapinha melhor do que a tua. Porque quem Deus deu unção, Deus habilita. Quem Deus deu unção, Deus cabe. E eu vou provar na Bíblia. A prova que José tinha unção não é porque ele falava em línguas. A prova que José tinha unção não é porque ele marchava. A prova que José tinha unção não é porque ele era esses pentecostais igual o pastor Renan. A prova que José tinha unção é que no capítulo 39 de Gênesis, Potifar olhou e viu: tudo que ele toca prospera, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele mete a mão para fazer tem resultado, porque a excelência é uma característica de quem tem unção. Vou de novo, a excelência é uma característica de quem Deus deu unção. Oração. Eu não sei se vai dar para dar glória, mas a mediocridade é uma clara evidência de alguém que não tem unção. Porque quem Deus ungiu não consegue fazer nada para Deus, não consegue fazer nada no reino, não consegue servir as pessoas de qualquer jeito. A excelência é uma evidência de quem Deus ungiu. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui tem 2 pontos. Primeiro, o Espírito do Senhor está sobre. Porque antes da afirmação ser e me ungiu, lembra do Antigo Testamento? A unção é uma capacitação. Antes de me dar poder, está sobre mim. Você vai entender à luz do texto isso. Por que primeiro, antes da unção, o Espírito repousa sobre ele? Versículo 1 e o versículo 14 do texto que lemos, Lucas 4. Versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Espera aí. Qual é a afirmação do texto? Lucas 4:1. Se quiser pode colocar na tela. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Agora vamos entender o texto. Por que o texto afirma que Jesus é cheio do Espírito Santo? Olha o texto. Porque voltou do Jordão. O que aconteceu no culto da igreja de João? Que quando Jesus volta de lá, a afirmação do texto é que ele volta cheio. É porque lá na igreja de João, quando Jesus é batizado, 3 fenômenos aconteceram. Primeiro, os céus se abriram. Porque na vida de quem está debaixo de autoridade, não existe céu fechado. Segundo, o Espírito Santo, pega a palavra, desceu sobre ele. Sobre é tudo aquilo que está por cima. Sobre é tudo aquilo que está por cima. Então como é que o Espírito veio no Jordão? Sobre ele, em forma corpórea, como de uma pomba. Terceira evidência, a voz de Deus bradou dizendo: este é meu filho. Eu já estou com uma palavra aqui. Libera essa palavra para alguém. Diga: se prepare, porque quem vai te apresentar é Deus. Diga para ele, diga para ela. Quem vai dar testemunho de você é Deus.
Eu preciso entregar isso aqui. Pode voltar em paz, porque amanhã, quando você chegar naquela entrevista, quando você chegar naquele escritório, quando você sentar naquela mesa para fechar contrato, quando você sair daqui e for para aquela reunião, para aquela audiência, eu não sei, mas assim diz o Senhor: quem vai falar de você, quem vai dar testemunho de você é Deus. Isso aqui é um prenúncio de Pentecostes. Pastor Miguel Viana, por que é um prenúncio de Pentecostes? Porque no Jordão desceu sobre Jesus. Porém, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus não subiu. O Espírito que desceu sobre Jesus, Lucas 4:1, o conduziu para o deserto. Porque não é sobre a geografia, é sobre a certeza de quem está comigo, independente do ambiente de vulnerabilidade que eu esteja. Pastor, e por que isso é um prenúncio de Pentecostes? Porque no Jordão desceu sobre Jesus para o conduzir no deserto. Em Atos capítulo 2, o Espírito desceu sobre a igreja e está conduzindo ela até hoje ao arrebatamento da igreja. Alguém ali levantou a mão para crer? É por isso que no versículo 18 a afirmação de Jesus é: o Espírito está sobre mim. Isso vem desde o Jordão. Há uma evidência sobre ele. Segundo, porque me ungiu. A unção dá poder. Me deu poder para fazer. Lucas 4, versículo 14. E Jesus, no poder do Espírito, retornou para a Galileia. Opa, pega a palavra. Como é que ele saiu do Jordão? Versículo 1, cheio. Como é que ele saiu do deserto? Versículo 14, no poder. Vou de novo. Como é que ele saiu do Jordão? Versículo 1, cheio. Como é que ele saiu do deserto? Versículo 14, no poder do Espírito. Então este que sai do Jordão cheio e que sai do deserto na plenitude da virtude e do poder do Espírito, chega na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou cheio, porque me ungiu, me deu poder. O que Jesus está dizendo em outras palavras é o seguinte: o ungido de Deus sou eu. Eu acho isso extraordinário, porque quando Jesus declara, pastor Silas, pastor Raquel, quando Jesus declara que aquela profecia se cumpria nele, ou seja, eu sou o ungido de Deus, hoje se cumpriu em vossos ouvidos essa profecia. Alguém lembra o que aconteceu? Jesus declarou que profeta na sua pátria não tem honra. Só que aí entra o versículo de número 30 e o versículo de número 31. Se puder colocar na tela para mim, eu preciso ler isso. Lucas capítulo 4, versículo 30. Quando Jesus declara que a unção estava nele e que nele se cumpria a profecia, olha o que aconteceu. O texto diz, Lucas 4, versículo 30. Põe o versículo 29, por favor. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, o levaram até o alto de um monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Na versão que eu estou aqui, King James fiel, precipitá-lo. Pastor, segura o texto aqui. O que é que está acontecendo? Simples. Quando Jesus disse, a profecia sou eu, o ungido sou eu, os religiosos, porque é característico de quem não tem unção tentar matar quem tem unção. Eu estou com uma palavra e eu vou entregar. É característico
característico de quem não tem unção tentar matar quem tem unção. Só que quando disseram, vamos levar ele para o monte, expulsaram da cidade, levaram para a montanha para o precipitá-lo, se esqueceram de um detalhe. Qual, pastor? Jesus já tinha vindo do deserto, e no deserto ele teve uma experiência com o diabo. E qual foi a experiência? Alguém lembra? Ele foi levado para a Terra Santa, colocado no alto do pináculo do templo, e o diabo olhou e disse, se tu és o Filho de Deus, se joga. Porque a intenção do diabo não era simplesmente testar Jesus, mas precipitá-lo de cima do pináculo. Só que tem um detalhe que só ungido aqui vai entender: quem tem unção tem discernimento espiritual. Vou de novo: quem tem unção tem discernimento espiritual. Eu sei até onde Deus me levou, e eu sei aonde o diabo me colocou. Eu não quero... Ai, Jesus, eu estou sentindo graça. O diabo disse, se joga, porque está escrito que não tropeçarás com o teu pé em pedra. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque ungido que é ungido sabe como é que Deus vai sustentar em cima quem ele não levou para cima. Tem gente iludida com pináculos dos templos, mas eu prefiro o deserto com Deus do que os pináculos com o diabo. Eu prefiro os desertos com Deus do que os pináculos com o diabo. Não se iluda. Não se iluda. Jesus é alguém que está acostumado com ambientes de precipitação. Eu vou provar. Versículo de número 30. Olha o que está escrito no versículo 30. Quando tentaram empurrá-lo de cima, olha o texto. Mas ele quem? O ungido, passando pelo meio deles, guarde isso, seguiu o seu caminho. Renan, por quê? Porque o lugar mais alto que quem não tem unção poderia chegar é o alto da montanha. Só que tem uma diferença: quem não tem já chegou no ápice que poderia chegar. Expôs Jesus. Vou de novo: quem não tem unção chegou no ápice daquilo que poderia chegar. O que? Expôs Jesus. Mas quem tem unção não para a sua caminhada e nem o seu propósito por causa de gente que está fazendo barulho em cima da montanha, enquanto eles querem me empurrar. A unção me blinda, a unção me restaura. E passando no meio deles, seguiu. Eu vou entregar a palavra, mas antes disso, diga para alguém que está do teu lado e diga: quem tem unção, diga, quem tem unção não perde tempo com quem está em cima de monte fazendo barulho. Quem tem unção tem um calvário. Quem tem unção tem um caminho. Quem tem unção tem um propósito. Quem tem... E eu disse, pastor Silas, que eu ia entregar. Tá para nascer quem segura quem tem unção. Esse recado é para esta igreja e para a liderança desta igreja. Tá para nascer quem para quem Deus ungiu. Tá para nascer quem segura quem Deus ungiu. Tá para nascer quem derruba quem Deus ungiu. Eu convido os vasos. Eu convido aos vasos a entrar na guerra comigo agora. Eu convido aos vasos. Quem é de língua estranha vem. Quem tem marcha vem. Quem tem glória vem. Porque assim diz o Senhor: o laço quebrou. O laço quebrou. O laço quebrou. Olha a glória aí. Olha a glória aí. Eu vou deixar você adorar. Eu queria aqui pelo menos 21 mulheres de oração. Pastora Raquel, eu estou entendendo. Eu queria alguém de intercessão para abrir a boca, porque Deus está blindando o ungido dessa casa. Deus está blindando. Deus está aqui, Eliel. Anassé, Rabá, Hakanassio, Rebadash. Enquanto a igreja está adorando, o céu falou para mim: eu estou liberando livramento para
para tua casa. Deus está liberando livramento para tua família. O diabo não toca no teu ministério. O diabo não toca na tua família. O diabo não toca no teu casamento. O diabo não toca nos teus filhos. Receba essa blindagem do céu aqui, agora. Eu já vou continuar, mas eu espero você adorar por mais alguns segundos. Olha Deus tomando os vasos. 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 Isso, minha irmã. Marcha mesmo. Adora mesmo. Recebe mesmo. Receba. Vai tomando teu assento dando glória. Vai tomando teu assento dando glória. Remanora sai chomenas. Ora magashuria. Jesus é o ungido de Deus. Olhe para mim e prepare para receber a palavra. Eu começo a encerrar. Se só Jesus dissesse, para mim, pastor Leal, pastor Silas, se só Jesus falar, já é suficiente. Eu não preciso nem ouvir de novo. Se só Jesus dizer, para mim já está bom. Se ele diz que é, ele é mesmo. Se ele diz eu sou, não tem outro. Mas só para você entender que a tua vida não é um acaso, mas é um propósito. Vamos ver o que quem veio antes dele disse. Quem veio antes? Quem veio antes é João, o Batista. Você lembra quem é João? O precursor. Você lembra quem é João? O que veio preparar o caminho. Você lembra quem é João? O que veio introduzir o ministério de Cristo. Vamos ver o que João disse. Mateus capítulo 3, versículo 11. João vai dizer quem ele é. Olha o que João diz. Mateus capítulo 3, versículo 11. Pega a palavra. Mateus 3, 11. 3. Mateus 3, 11. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento de pecado. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados eu não sou digno de carregar. Agora pega aqui, ó. Olha a confirmação daquilo que ele está dizendo no capítulo 4. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Terminou? Não. Com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, o que João está dizendo? Simples. João está dizendo, ele, quem? Jesus, o ungido. Ele vos batizará com o Espírito. Lembra de Jesus? O Espírito está sobre mim. Porque antes de manifestar poder, eu tenho que viver manifestação de presença. Vou de novo. Antes de fluir no poder, eu tenho que assumir um relacionamento sério
com a presença. Então, primeiro, ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus disse, está sobre mim. E com fogo. Fogo é o elemento mais poderoso da natureza. Vou de novo. Fogo é o elemento mais poderoso da natureza. Ou seja, fogo é elemento de poder. Fogo é elemento de poder. João disse, ele, o ungido, vos batizará com o Espírito Santo e com poder. Com o Espírito Santo e com fogo. Aí Lucas 4, Jesus diz, eu sou. Só que quem veio antes disse, ele é. Agora vamos ver o que quem veio depois também disse sobre ele. Quem veio depois? Os apóstolos. Vamos ver o que um dos maiores apóstolos da igreja disse sobre ele. Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10. Põe para mim o versículo de número 37, por gentileza. Oh, glória. Quem veio depois? Pedro. Calma aí, gente. Quem veio antes? João disse, ele é. Jesus, Lucas 4, disse, eu sou. Agora, para que não tenha dúvida, quem veio antes dele diz que ele é. Ele se manifesta e diz, eu sou. Agora vamos ver o que quem veio depois disse sobre ele. Eu vou começar no 37 para tu entender o contexto. Esta palavra que eu digo, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, porque é onde começa, começando pela Galileia, olha aí, depois do batismo que João pregou. Então perceba que quem veio depois está falando de quem veio antes. Versículo 38, isso aqui é para quebrar a mesa do demônio. Olha o que Pedro disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Pega com o Espírito Santo, mas não é só com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Alguém ali já levantou a mão, prepara para receber a profecia. Uma das marcas, vou de novo, uma das marcas de quem Deus ungiu, além do Espírito sobre, além da capacitação de poder, uma das marcas de quem Deus ungiu, está no texto, o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. A raiva do teu adversário é que já tentou te tocar, mas Deus está do teu lado. Deus é com você. Me ajude a pregar. Diga para 2 pessoas ou 3. Diga, Deus é contigo. 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 Deus é. Olhe para mim. Segura. Vamos pegar a palavra? Vamos pegar a palavra? Como é que ele saiu do deserto? Lucas 4:1. Do Jordão, cheio. Como é que ele saiu do Jordão? Lucas 4:1, cheio. Como é que ele saiu do deserto? Lucas 4:14, no poder. Só que esse mesmo, que quando começa o ministério diz, tô cheio e recebi poder, é aquele que foi lá na cruz do meio e disse, Pai, missão cumprida. Aí esse mesmo que no Calvário consumou, entrou na sepultura. Mas ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele saiu de dentro da sepultura. É para quem gosta de Bíblia, Miguel. Quando ele sai da sepultura, o conceito de unção muda. Eu vou falar. Calma aí, pastor. Deus elevou o nível? Sim. O conceito no Novo Testamento é mudado? Sim. Porque no Antigo Testamento, lembra? É uma capacitação. Separação, consagração, santificação, empoderamento. Só que quando Jesus sai,
da sepultura, em Lucas 4, ele disse, me deu poder. Só que vamos para o texto áureo da obra missionária, Marcos 16, 15. Se esse amigo já está ligado. E ele disse-lhes, ide por todo mundo. Eu disse que o conceito muda, lá vai. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos lá, 16. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Agora põe o 17. E estes sinais seguirão aos que crê. O quê? Em meu nome expulsarão demônio, porque nome que dá poder para expulsar demônio é o de Jesus. Em meu nome falarão em novas línguas, porque nome que dá poder para batizar com o Espírito Santo é o de Jesus. Pegarão em serpentes, e se beber coisa alguma mortífera não lhe fará dano nenhum, porque nome que dá livramento é o nome de Jesus. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, porque nome que cura enfermidade é o nome de Jesus. Está preparado aí para receber? Então lá vai, baixinho, lá vai. Ele sai do Jordão, Lucas 4:1, cheio. Do deserto, Lucas 4:14, no poder. Mas ele sai da sepultura, Marcos 16, o próprio poder. Ele sai da sepultura, a própria unção. Quando começou, estava sobre ele. Mas quando ele ressuscitou, ele disse, a unção... Alguém já entendeu? Pastor Silas, eu vou falar bem rasgado. No Antigo Testamento, a unção é uma capacitação, mas na Nova Aliança, a unção é uma pessoa. A unção é uma pessoa. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus é a unção que cura, a unção que batiza, a unção que liberta, a unção que livra. Eu vou provar. E para encerrar, Isaías capítulo 10, eu vou provar que Jesus é a própria unção. Isaías 10, versículo 27. Isaías 10, versículo 27 é para quem vai voar comigo. Isaías 10, e acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido de sobre o teu pescoço, e o teu jugo será tirado de sobre o teu pescoço, e o jugo será despedaçado, destruído por causa da unção. Levante a mão. Eu entrego a palavra agora. Para quem não sabe, Pastor Silas, para quem não sabe, jugo, Pastor Leal, jugo era o que se colocava no pescoço do boi. Vou de novo. Jugo é o que se colocava no pescoço do boi para prender, para amarrar, para ele carregar carga. E quem é Jesus? A unção que quebra o jugo. Prega a Deus na minha boca essa manhã. Prega a Deus na minha boca essa manhã. Todo jugo que o diabo usou para prender a tua casa, Jesus quebrou. Todo jugo que o diabo usou para prender teus filhos, amarrar tua vida, teus negócios, Jesus quebra, 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 quebra. Bata na mão de alguém e diga: você está livre. Bata
na mão de alguém e diga: você está livre. Bata na mão de alguém e diga: você está liberado. Bata na mão de alguém, diga: tua casa está liberada. O jugo quebrou. O jugo quebrou. O jugo quebrou.